Olá, como você está? Eu espero que você esteja bem, esteja em paz, como sempre. Hoje, mais uma edição aqui do nosso Café. Café com Jesus, e vamos em frente aqui para mais uma leitura de um capítulo bíblico. Hoje, Êxodo 7, leitura e reflexão em seguida. Bora lá? O Senhor lhe respondeu: Dou-lhe a minha autoridade perante o Faraó, e seu irmão Arão será seu porta-voz. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e o seu irmão Arão dirá ao Faraó que deixe os israelitas saírem do país. Eu, porém, farei o coração do Faraó resistir, e embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83, quando falaram com o faraó. A vara de Arão transforma-se em serpente. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando o faraó lhes pedir que façam algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e jogue-a diante do faraó, e ela se transformará numa serpente. Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão uma vara, e estas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Contudo, o coração do faraó se endureceu, e ele não quis dar ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. A primeira praga, sangue. Disse o Senhor a Moisés: o coração do faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. Vá ao faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas. Espere-o na margem do rio para encontrá-lo, e leve também a vara que se transformou em serpente. Diga-lhe: o Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me dizer-lhe: deixe ir meu povo para prestar-me culto no deserto. Mas até agora você não me atendeu. Assim diz o Senhor: nisso você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão, ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, o rio ficará cheirando mal, e os egípcios não suportarão beber das suas águas. Disse o Senhor a Moisés: diga a Arão que tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e de todos os reservatórios, e elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do rio Nilo na presença do faraó e dos seus conselheiros, e toda a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. O coração do faraó se endureceu e ele não deu ouvidos a Moisés e a Arão como o Senhor tinha dito. Ao contrário, deu-lhes as costas e voltou para o seu palácio. Nem assim o faraó levou isso a sério. Todos os egípcios cavaram buracos nas margens do Nilo para encontrar água potável, pois da água do rio não podiam mais beber. Passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais um dia na Tua presença, Senhor. Hoje, Pai, nós acabamos de ler aqui Êxodo capítulo 7. Agora, Pai, pedimos a Teu Santo Espírito que nos conduza, nos dê o discernimento, Pai, nos dê direção para a reflexão que vamos ter relacionada a este capítulo. Em nome de Jesus, amém. Gente, Êxodo 7 marca o início definitivo, então, do confronto entre Deus, através de Moisés, através de Arão, né? E o faraó do Egito. Aqui, a resistência do governante egípcio começa a ser confrontada pelos sinais e pela primeira das 10 pragas. Vamos aqui fazer aquela estrutura do nosso estudo. A primeira delas é do versículo 1 até o 7 de Êxodo 7. Deus estabelece que Moisés será como Deus para o faraó e Arão será o seu profeta. E aí há um endurecimento do coração. Deus avisa antecipadamente que vai endurecer o coração do faraó para multiplicar então os seus sinais e maravilhas na terra do Egito. O propósito maior disso é o seguinte: o objetivo desses juízos, ele é pedagógico e soberano. Versículo 5. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu estender a minha mão contra o Egito. E aí nós vemos aqui depois que o texto registra a idade que Moisés tinha, 80 anos, e seu irmão Arão,
83, mais velho então que o Moisés, quando eles falaram com o faraó. Bom, primeira coisa que nós precisamos pensar aqui sobre esse primeiro grupo de versículos é, peraí, já não tinha sido combinado que Arão falaria, e agora aqui de novo, né? Não parece uma redundância? Veja só, essa análise até faz sentido sim. Deus já havia dito lá em Êxodo, né, no capítulo 4, versículos 14 a 16, que Arão seria sim o porta-voz de Moisés. No entanto, gente, o que acontece aqui nesse capítulo 7 não é apenas uma redundância aparente, como nós estamos pensando, mas é uma reconfirmação solene e uma mudança de patamar na missão. Por quê? Até então, vamos pensar o seguinte, Moisés e Arão haviam falado para os anciãos de Israel, né, anciãos, esse é o plural certo, e feito também uma primeira abordagem, podemos dizer, tímida ainda, ao faraó. Agora, gente, o confronto definitivo vai começar e o nível de autoridade subiu. Moisés, então, seria essa mente divina por trás ali dos decretos, né? E Arão, então, seria a voz profética, a voz executiva, a voz executora. E aí é quando, então, pensamos na estrutura do Egito Antigo, isso existe uma situação de que, na prática, o faraó também usava esses porta-vozes oficiais. O faraó, então, o que ele era? Ele era visto como uma encarnação viva dos deuses. Nós já vimos aqui, por exemplo, Deus Horus, Deus Ra, né? E por causa dessa sua suposta natureza divina e de toda a pompa da corte, o faraó raramente interagia ou discursava diretamente com o público em geral, ali com escravos ou com estrangeiros comuns. E aí quem fazia a mediação e falava publicamente em nome do monarca era o seu vizir, como nós falamos, o famoso primeiro-ministro, e também os seus arautos oficiais. Funcionava assim, então, vamos lá, a mensagem era transmitida em uma estrutura hierárquica bem clara. Primeiro, o faraó, que é visto então como Deus na terra, decidia e decretava. O arauto ou o vizir, o porta-voz, ele comunicava e fazia a execução disso, sabe? E quando Deus organiza essa dupla dinâmica, aqui vamos dizer, né? Moisés e Arão, essa dobradinha, essa dupla dinâmica em Êxodo, ali no versículo 1, ele está usando exatamente o mesmo modelo que o faraó usava no palácio. Então Moisés assume, vamos dizer assim, o papel de autoridade máxima, como Deus ali, né, presente ali, aquele que recebe e detém o decreto, e Arão assume o papel então de arauto, de vizir, de primeiro-ministro, o profeta, aquele que proclama e executa a ordem diante da corte. Portanto, quando Moisés e Arão se apresentam desta forma, o faraó não acha que aquela dinâmica é estranha ou redundante. Para nós pode até parecer hoje, mas naquele momento não era, fazia parte. Então ele reconheceu ali imediatamente esse protocolo oficial de uma embaixada real, em que Moisés era o rei, abre aspas, né, invisível ali por trás da operação, e Arão era então esse diplomata credenciado para falar. Deus usou a própria linguagem cultural do palácio egípcio para mostrar quem estava no comando. E lembremos que quando Deus chama Moisés lá na sarça ardente, capítulos anteriores atrás, aí a gente vai perceber que aquela dificuldade ali, né, aquela fala difícil que Moisés tinha, a chegada de Arão vai complementar toda essa questão e até fazer com que essa questão cultural ali egípcia seja até, vamos dizer assim, respeitada na mesma língua, né? A própria linguagem cultural ali, Deus é tão sábio que prepara até essas questões. Seguindo adiante para o nosso segundo grupo de estudos, versículos 8 até o 13, nós temos aqui estamos até os 25 para conversar, mas aí, chegando aí até a metade do capítulo, nós vamos ver que existe o sinal do bordão, né, da vara que vira serpente. E aí, então, diante do faraó, Arão joga esse bordão, esse cajado, e este se transforma em uma serpente. E aí os magos, os sábios, feiticeiros ali, magos daquele Egito, fazem o mesmo por meio das suas ciências ocultas e seus bordões, suas varas, também viram serpentes. Existe uma supremacia divina, então, em que o bordão de Arão engole as varas, então, dos magos, demonstrando, então, a superioridade do poder do Senhor Deus. E mesmo assim, mesmo dessa situação, o coração do faraó se endurece e ele não os ouve. Olha só que interessante, né? Essa questão dos sábios e dos feiticeiros fazerem a mesma coisa que Deus mandou Moisés fazer, é verdade? E sim, é isso. Há uma interpretação para isso de duas maneiras principais. Primeiro, a questão do ilusionismo, do hipnotismo. Os encantadores ali de serpentes egípcios, eles eram famosos por uma técnica que eles pressionavam ali o nervo específico perto da cabeça dessa serpente da Naja, por exemplo, deixando-a rígida como se fosse um bastão. E ao serem lançadas no chão, o efeito passava e elas voltavam a se mover.
Mas não assim, também existia também a manifestação demoníaca e ela era real. O ocultismo egípcio tinha forte ligação então com o mundo espiritual decaído, certo? E Deus permitiu então que sobre eles operasse, que eles, né, esses magos operassem prodígio, limitado, é claro, para que a vitória final do Senhor sobre os deuses do Egito ficasse ainda mais evidente. Nós vamos acompanhar isso ainda adiante. E qual é a simbologia da vara de Moisés engolir as demais varas dos serpentes? Aqui há dois significados interessantes. O primeiro deles é a soberania e a vitória absoluta. No Antigo Oriente Médio, quando um animal engolia o outro, significava a total aniquilação e a absorção do poder do adversário. Então, ao engolir as serpentes dos magos, o Deus de Israel estava dizendo claramente que o poder de vocês é real, mas o meu é soberano e vai engolir o seu império. Então isso já estava sendo manifestado ali. E também a questão da afronta ao próprio símbolo do faraó, porque se você perceber na história, a coroa do faraó era aquela figura de uma naja pronta para atacar, que simbolizava, sabe o quê? Proteção dos deuses e a soberania egípcia. Olha só que interessante, né? E aí vamos seguir então adiante aqui para os nossos outros capítulos, né? Os nossos outros versículos, perdão, o terceiro grupo de Êxodo 7, do versículo 14 até o 25, a terceira e última parte. Deus ordena que Moisés intercepte o faraó então pela manhã, ali na beira do rio Nilo, e aí também há um golpe, digamos assim, na economia e na religião, em que nós temos aqui que o Nilo era fonte de vida e também fonte de divindade para o Egito. Arão bate nas águas com a vara e o rio se transforma em sangue. Quais são as consequências imediatas disso tudo, meus irmãos? Os peixes morrem, o rio exala mau cheiro, os egípcios não conseguem, na verdade, daí dar mais seguimento, né, para a questão de beber água e precisam então cavar poços às margens para encontrar uma água potável. E a réplica dos magos e o desfecho. Os magos egípcios também conseguem, também nesse caso, replicar aí o sinal, né, com suas artes secretas, e o faraó dá as costas, volta para o seu palácio e fica ali com o coração mais duro que uma pedra. A praga dura então 7 dias, por quê? Porque Faraó estava obstinado, versículo 14, a gente está vendo ali, né? O coração do Faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. Obstinado, a palavra obstinado então significa o seguinte, ali no hebraico é o kabed, né? O pesado. O coração do faraó estava insensível, estava endurecido, inflexível, ele sofria de uma cegueira tremenda, uma cegueira espiritual de orgulho, e mesmo vendo então o bordão de Arão ali engolir os dos magos e mais tarde vendo até o rio virar sangue, o orgulho de Faraó impedia ele de ceder, gente. Olha só, ele preferia ver seu povo sofrer a reconhecer que existia uma autoridade maior do que a dele. E no versículo 14, por que a primeira praga foi o sangue, né? Você pode estar se perguntando nesse sentido. Não foi por acaso. Primeira coisa, vou dizer para você, aquilo que atingiu o rio Nilo, por quê? Porque o rio Nilo era a espinha dorsal do Egito. Dele dependia a agricultura, a economia, transporte, a sobrevivência diária e mais do que isso, o rio Nilo, ele era adorado como um deus. Aqui nós temos aqui as divindades Hapi, o deus da inundação do Nilo, e Osíris, deuses do rio Nilo. E transformar o rio em sangue, então teve esses propósitos. Quais propósitos? Primeiro, desmascarar os deuses egípcios, mostrando que o Deus dos hebraicos, ele tinha autoridade sobre a fonte de vida do Egito. E também uma espécie de juízo de retribuição. Você vai lembrar que o Egito havia transformado o rio Nilo em um lugar de morte para os hebreus, quando o faraó ordenou que os bebês hebreus fossem então jogados nele. Nós vimos isso lá em Êxodo capítulo 1, primeiro capítulo, versículo 22. E agora o sangue, né? Deus cobre o sangue inocente, transformando o próprio rio em sangue. Que interessante, né? Versículo 19. Por que Arão e não Moisés é que estende a vara sobre o rio Nilo? Veja só, isso é uma dúvida que a gente tem, né? Por que não Moisés que faz ali com a vara, aquela coisa toda? Isso volta diretamente para a estrutura que Deus tinha montado no versículo 1. Vamos lembrar aqui que Moisés recebeu a palavra diretamente de Deus. O papel, então, como Deus ali, né, apresentando Deus, e Arão, então, sendo seu profeta, o executor, o porta-voz, o vizir, tá lembrado? O primeiro-ministro. Então, assim, o Arão, ele realizava esse sinal público. Como Moisés tinha limitações de fala e Arão era o braço executivo público daquela dupla, cabia, então, a Arão estender o bordão para iniciar os juízos diante do povo e da corte. Tá bom? Depois nós vamos ver ali o versículo 24. Os buracos cavados
próximos ao rio Nilo tinham água potável, então não era tudo sangue? Sim, eles conseguiram encontrar água potável, sim, à beira do Nilo ali, né? O texto diz, no versículo 24, todos os egípcios cavaram poços às margens do rio para encontrar água potável, pois da água do rio não se podia beber. Olha só, o solo arenoso ali ao redor do rio Nilo funcionou como um filtro natural profundo. Por quê? Ao cavarem poços a uma certa distância da margem, a água subterrânea que brotava passava por esse filtro de areia e terra, chegando então limpa e livre do sangue que corria no leito principal do rio. Deus, em sua soberania, né, ainda manteve então uma rota de sobrevivência física para que o povo egípcio não morresse de sede imediatamente. Você já imaginou? Pois o objetivo das pragas era pedagógico, era fazer com que eles conhecessem quem é o Senhor e não a aniquilação total e imediata da população. Bem, como a reflexão teológica, esse capítulo, então, ele inicia esse desmascaramento dos deuses egípcios. Ao ferir o Nilo, o Senhor vai demonstrar, então, a autoridade absoluta sobre a criação e sobre a principal fonte do sustento do império mais poderoso daquela época. E qual que é o desafio pessoal para hoje que nós temos ali baseado em Êxodo 7? Cada um de nós deve orar, pedir a Deus que sonde o nosso coração e remova, então, qualquer traço de obstinação, né, de aquela coisa assim, a pessoa está irredutível, orgulho, resistência à sua soberana vontade. Então que a gente clame então por um espírito maleável e submisso que não precise sofrer abalos ou pragas na vida para finalmente ceder ao agir do Senhor, mas que aprenda rapidamente a reconhecer a supremacia e controle de Deus logo nos primeiros sinais da sua doce e poderosa voz. É isso. Espero que você tenha gostado da nossa edição do nosso Café com Jesus. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, a paz!